Ora bem, começando pelo princípio, a Leca é uma empresa da Saint-Gobain, portanto, e a Saint-Gobain, que quer ser o líder mundial na construção leve e sustentável, coloca uma ênfase muito grande na sustentabilidade e, nomeadamente, nas emissões de CO2, como sendo um dos aspectos, não o único, e eu vou falar sobre isso também. A Leca insere-se perfeitamente nesta estratégia. Para já, é um produto leve e quer ser um produto também sustentável. A Leca até agora tem usado combustíveis fósseis em grande quantidade na sua produção, e o desafio é deixar de utilizar esses combustíveis fósseis e passar a usar combustíveis de origem biológica, que são CO2 neutros, portanto, que não são de origem fóssil. A Saint-Gobain tem como objetivo ser carbónico neutro, portanto, as emissões de carbono, o balanço de carbono ser neutro em 2050. E esse objetivo é um comprometimento que a Saint-Gobain assumiu na sua liderança mundial, portanto, a nível mundial. Saint-Gobain é uma empresa já muito antiga, já tem mais de 350 anos, está presente em 75 países e tem 168 mil funcionários, uma estimativa, porque este número de funcionários está sempre a alterar, como devem imaginar. Mas, de qualquer maneira, é uma empresa muito grande e é uma empresa que, ao colocar a neutralidade carbónica em 2050, está a pôr uma ênfase muito grande em todas as suas cerca de 900 unidades de produção que tem. Ok? Antes de passar propriamente à questão das emissões, eu queria explicar aqui os diversos scopes que estão definidos internacionalmente. Nós temos o Scope 1, que diz respeito às emissões diretas provenientes das instalações. Portanto, todo o CO2, todos os gases de efeito de estufa que eu emitir na minha instalação estão diretamente ligadas a este Scope 1. O Scope 2 são emissões que estão associadas ao meu processo, mas não fui eu propriamente que as emiti, mas estão evidentemente associadas ao meu processo, em especial na compra de energia. Portanto, eu ao comprar eletricidade, a eletricidade teve que ser produzida por alguém e esse alguém produziu e emitiu CO2. Ou não, se for 100% renovável, não é? Mas não só a eletricidade, podemos a falar de todo tipo de energia, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de vapor, estamos a falar de frio. Portanto, todas as emissões diretas, o Scope 2 diz respeito a todas as emissões diretas das nossas operações que não têm conexão, que não são produzidas na nossa unidade industrial, mas estão ligadas de alguma forma às nossas emissões. Porque se eu comprar eletricidade ou comprar vapor a terceiros, esses terceiros estão a emitir CO2, eu, no fundo, sou corresponsável por essas emissões. Portanto, o CO2 emitido indiretamente desta forma, é o Scope 2. E o Scope 3 o que é? São todas as do Scope 2 menos... São todas as geradas exteriormente, menos as do Scope 2. E, enfim, tudo isto está ligado à cadeia de valor. Quer dizer, se eu tiver um caminhão que me traz para aqui a minha matéria-prima e faz a saída da matéria-prima e eu faço a minha expedição da matéria-prima por um outro caminhão, esta cadeia logística emite naturalmente CO2. E, portanto, esta parte diz respeito às emissões do Scope 3. Eu só quis enfim, dar aqui uma pequena introdução disto, embora para muitos seja evidente aquilo que eu disse, mas porque eu vou referir o que é Scope 1, Scope 2 e Scope 3 mais à frente e queria que as pessoas estivessem mais esclarecidas quando eu referir um ou outro dos scopes. Ora bem, tem aqui um gráfico, este gráfico, a fonte é da APA, e podemos ver que aqui uma percentagem muito grande das emissões de gases de efeito de estufa, este gráfico diz respeito a 2001, tem a ver com a energia. Seja ela na transformação de energia, por exemplo, na produção de eletricidade,
seja ela na combustão da indústria. E a combustão da indústria, nesta fatia de 66%, tem ali uma cota de quase 13%. Ok? Só para terem aqui uma noção do que é que são emissões por tonelada, a LECA, a produção de LECA em 2023, tem um total de 200 toneladas, 200 quilos por tonelada de matéria-prima que coloca no mercado, portanto, de produto final. Temos aqui em 2025, o nosso objetivo, portanto, é uma fortíssima redução, e para isso eu vou falar mais adiante, mas para termos aqui um termo de comparação, o cimento, por tonelada de cimento, estamos com 969, assim, um número assim, médio de quilos por tonelada por tonelada de cimento. Por cada 1000 quilos de cimento emitimos 969 quilos de CO2. É uma relação muito, muito complicada. Portanto, a produção de cimento realmente é das produções que mais CO2 emite. Eu estou a pôr isto aqui para perceberem, enfim, a relação do que é que estamos a falar. Qual é o caminho que a LECA para já estabeleceu? Estabeleceu que para 2030 estabeleceu estes objetivos como caminho para 2050 estar em carbono neutro. Portanto, até 2030 nós queremos reduzir em 50% as emissões de CO2 do Scope 1 e Scope 2 em relação a 2017. Esta redução das emissões e 10% em relação ao Scope 3, portanto, em relação à cadeia logística. A cadeia logística é muito mais complicada, não depende só de nós, depende também dos nossos fornecedores de serviços, nomeadamente de logística, mas há aqui também um trabalho importante. A LECA exporta muito, tem muito trabalho de navio, a utilização de navios com menos emissões de CO2, e já começa a haver isso no mercado, também vão nos facilitar muito este objetivo dos 10%. Em relação ao Scope 3, também, e isto diz respeito aos blocos LECA, porque a LECA, para além da gravilha em Portugal, tem noutros países a produção de blocos LECA, tem como objetivo também a redução em 30%, e isto sobretudo no Scope 3, porque as emissões na produção de blocos, nela mesmo, são muito pequenas, estamos a falar basicamente de consumo de eletricidade nas misturas, portanto há muito pouca emissão de CO2 na produção de blocos. Há na produção da gravilha, na produção de blocos não. Mas não é só a questão do carbono que preocupa a LECA, há também a questão da economia circular. E, portanto, a redução da utilização de matérias-primas virgens também é muito importante. Nós temos o objetivo de ter mais de 10% de incorporação de matérias-primas de outras origens em regime de reciclar matéria-prima. Portanto, e, sobretudo, mais uma vez, ajudando o próprio grupo, utilizando matérias-primas de subprodutos utilizados nas nossas empresas Saint-Gobain. Estou aqui a falar da Isover, da Cotilene, Ecofon, são tudo empresas do grupo do universo Saint-Gobain que têm alguns subprodutos. Quem conhece, por exemplo, a lã de rocha, a lã de vidro da Isover, os cortes, as pontas dos cortes das mantas, tudo isso, essas pontas, nós podemos recebê-las, reincorporá-las na nossa argila e dessa forma reduzir também o consumo de argila, por um lado, e por outro lado, conseguirmos dar solução a um problema que é um problema por parte da Isover. Portanto, esta economia circular é também um aspecto muito, muito importante. A utilização de embalagens recicladas, mais uma vez, a reciclagem aqui muito, muito, muito importante, e a utilização de plásticos recicláveis, sobretudo nas nossas embalagens de plástico, vai ser um dos objetivos principais aqui, e a utilização portanto, nesta questão, já começamos a fazer alguns trabalhos, nomeadamente na Alemanha,
em Portugal e na Dinamarca na utilização de embalagens recicláveis com cerca de 30% de matéria já incorporada de origem biológica. Portanto, há aqui também um aspecto importante nesta questão da economia circular. Portanto, estes são os objetivos para 2030. Tem aqui uma questão que é o abandono do carvão. Ora bem, a LECA até agora, até 2020, se quisermos, usava como principal combustível o carvão. E nós estamos a deixar o carvão para utilizar biomassas e combustíveis de origem reciclável, como é a biomassa. Ora bem, trocar o carvão por biomassa é complicado, porque não estamos a falar de questões económicas. Porque hoje em dia o carvão, na Europa, uma vez que tem cotas de CO2, o preço do carvão acrescido da cota de CO2 terá um preço semelhante ao da biomassa. Se é assim, porque é que nós já não fizemos a transição para a biomassa antes? É que a biomassa arde de forma diferente do carvão. E, portanto, transformar os nossos sistemas de queima, que estão preparados para usar carvão, em biomassa, exige uma grande transformação de toda a instalação para que possamos utilizar a biomassa como combustível. Isto não é tão fácil como parece. Há muitas questões que estão aqui envolvidas, desde os sistemas de moagem, à forma de queima, ao queimador em si, que tem que ser alterado. Há muita alteração, e alterações essas que têm implicação no processo produtivo. Começamos pela Dinamarca e pela Finlândia. Foram os dois primeiros países onde fizemos. A Dinamarca tem um projeto a qual se chama o SPIR, que utiliza, inclusive, biomassas de resíduos de demolição. No norte da Europa há muita construção de madeira, e quando eles fazem as demolições das casas, sobra muita madeira dessas demolições. Essa madeira, depois de tratada, pode ser utilizada como combustível. E foi esse o projeto na Dinamarca, um projeto muitíssimo ambicioso e de grande dificuldade, porque quando a gente está a falar de resíduos de demolição, hão de vir sempre partículas de outros materiais estranhos agarrados a toda essa madeira, e, portanto, é preciso fazer uma triagem muito bem feita e muito especial para que possamos usar isto como combustível. Na Finlândia, pura biomassa, tal como os projetos de Portugal e da Polónia, que estão a ser implementados este ano. Na Noruega, optamos por uma outra abordagem, porque estas questões da biomassa passam também por questões de mercado. A acessibilidade a estes produtos também é uma questão importante. Em Portugal, nós temos acesso a muita biomassa florestal. Portanto, vamos muito por esse lado. No caso da Noruega, há muita disponibilidade de óleo, sobretudo óleo proveniente da indústria de peixes, que eles têm muito grande. E, portanto, a utilização de bioóleos, biofuels, bioóleos dessa origem fácil arranjarmos fornecedores de biomassa neste momento capazes de nos garantir a sustentabilidade na Estónia, mas mais cedo ou mais tarde iremos claramente ficar sem coisa. Ok, eu estava a falar, não sei se perceberam, estava a falar dos diversos projetos que havia na Europa, e realmente dependem muito da disponibilidade de biomassas ou combustíveis conforme o país, porque este tipo de combustíveis não estão disponíveis em todos os países. Mas nós temos um plano claro de abandono total, e, portanto, 2025 é abandono completo do carvão nas nossas instalações.
Esse é um objetivo claro e que estamos a perseguir. Estamos neste momento a fazer instalações importantes de alterações do processo para esse nosso objetivo. Ok? Tem aqui um outro slide. Portanto, nós, para que vocês tenham mais a vista, isto é um tipo, umas emissões típicas dos nossos fornos. Nós temos divididas, vá lá, em 3 grandes grupos. Um associado à queima pura, outro aos processos e às matérias-primas e tem aqui processos outros. Portanto, qual é a diferença entre uns e o outro? Matérias-primas, estamos a falar da argila. Nós fazemos argila expandida. A argila, quando aquecida a esta temperatura alta que nós vimos, vai libertar CO2, independentemente de se termos ou não qualquer que seja o sistema de aquecimento. Se eu puser se eu puser a argila dentro de um forno elétrico, ela vai libertar CO2. Portanto, há aqui uma parte há uma parte deste processo que vai emitir sempre CO2. Processos outros, estamos a falar de alguns aditivos orgânicos que nós juntamos à argila para promover a expansão. E esses são responsáveis por 4.600 toneladas por ano. Isto são valores típicos. Depende muito de fábrica para fábrica. Já vos vou explicar também porquê. Mas só para terem aqui uma ideia. E uma fatia muito grande resulta da queima. Ora, este processo de nós reconvertermos a queima e abandono do carvão vai transformar isto brutalmente. Portanto, o objetivo é reduzir 15.000 toneladas de CO2 por ano. É uma quantidade enorme de CO2 que se vai reduzir com estes investimentos e com estes processos. Eu estava a referir que isto são valores típicos, porque isto depende muito. Se nós pensarmos que em Portugal a nossa argila tem 17% a 20% de umidade, se olharmos para a Finlândia tem 50% de umidade. Portanto, eles gastam muito mais energia a secar a sua argila para poder elevá-la às temperaturas da expansão do que nós. E, portanto, há aqui uma questão, é que estas emissões de CO2 variam muito de país para país, sobretudo de acordo com a argila que está na sua origem. Ok? Seguindo à frente, há também aqui uma outra questão, que é relativamente à energia, Scope 2, energia elétrica. Nós compramos energia elétrica, evidentemente, mas quisemos já começar a produzir a nossa própria energia e a nossa própria energia de origem verde. A primeira instalação foi cá em Portugal. Está a trabalhar desde 2022 e temos um parque eólico de 1 megawatt de potência. Um parque fotovoltaico de 1 megawatt de potência. Estamos neste momento em estudo para a Polónia também. As nossas fábricas são quase todas no Norte da Europa. O Norte da Europa, como todos sabemos, também tem menos sol do que nós e, portanto, é natural que Portugal tenha sido o primeiro a utilizar, porque realmente nós aqui sol, ainda vamos tendo de graça. E, portanto, a rentabilidade será mais fácil de garantir aqui. Mas estamos agora a fazer um estudo para a Polónia, que eu acho que vamos conseguir ainda agora em 2024 a sua instalação. Isto só representa 20%, apesar de ser 1 megawatt de potência, representa 20% da nossa energia elétrica consumida. Isto porque à noite não consumimos, por um lado. Por outro lado, mesmo quando o sol se levanta e põe, a intensidade de incidência sobre os painéis não é a mesma. E, portanto, fazendo um estudo geral, anda à volta de 20% da eletricidade consumida. Claro que tudo isto melhora a nossa declaração ambiental de produto, porque, no fundo, estamos a produzir energia verde endógena e nós próprios, portanto, não estamos a adquirir essa energia a uma rede elétrica, da qual não sabemos muito bem qual é a origem. Na fatura, por acaso, às vezes vem descrita qual é a origem, mas, enfim, a energia elétrica vem dos cabos. Aqui temos a certeza que esta veio do Sol. Futuras possibilidades também. Ora bem, a substituição destes ativos... Eu comecei por falar que há ativos
orgânicos. Eu tenho aqui um número de 5.000 toneladas, porque isto pode chegar a este valor em algumas fábricas, embora o valor típico não seja este. Estes orgânicos podem ser substituídos por outros de origem fóssil, e temos feito um estudo de procura desses orgânicos para substituição, e temos alguns em carteira que eu acho que são muito interessantes, e, portanto, é um potencial para reduzir estes aditivos promotores da expansão. Também vou falar um bocadinho do que é que eu penso em relação ao hidrogênio, como substituição dos combustíveis fósseis. E há um outro produto, que foi a lignina, que foi muito testado por nós, revelou-se extremamente interessante. Mas a Rússia, infelizmente, e por causa da situação da guerra, a Rússia é o principal produtor desta lignina que está disponível no mercado. Há outras ligninas, mas não estão propriamente disponíveis no mercado. A Rússia colocava muita no mercado e com a questão da guerra acabou, e, portanto, é uma pena. Mas é uma pena que a Rússia tenha entrado em guerra. Mas com este embargo nós perdemos esse acesso a esse produto, evidentemente. A utilização de hidrogênio. A utilização de hidrogênio é muito complicada. A combustão de hidrogênio tenho aqui alguns números para que as pessoas percebam bem de que é que estamos a falar. O hidrogênio realmente tem uma quantidade de energia por quilograma muito grande. Estamos a falar aqui de 120 megajoules por quilograma, comparado com o gás natural, que pode chegar aos 49, e o carvão, que tem 24. Portanto, nós vamos gastar muito menos quilos de hidrogênio para obter a mesma energia. Mas temos um outro problema, é que o hidrogênio é muito leve. E então, em vez de ser por 1 kg de hidrogênio, ocupa o espaço de 11 metros cúbicos. Portanto, é uma brutalidade. Isto significa o quê? Significa que a energia por metro cúbico é muito menor. Isto implica o quê? Implica que as tubagens têm que ser muitíssimo maiores. Uma tubagem de gás natural que transporte 1 kg por hora, para pormos aqui um número. No caso se fosse em hidrogênio, transportaria à mesma pressão quase 1/4 do volume. Portanto, isto significa que há aqui uma perda de eficácia do transporte do hidrogênio. Portanto, a injeção de hidrogênio na rede é complicada logo à partida por causa disto. Há também outros problemas associados. O hidrogênio é um gás altamente corrosivo e a utilização para além de ser altamente explosivo e perigoso, mas a introdução de gás de hidrogênio na rede de gás, enfim, a nossa rede nacional diz que está preparada, mas é preciso que as instalações que a recebam também estejam preparadas. E isto implica uma alteração completa de quem usa gás natural, de fazer uma revisão completa aos seus sistemas de válvulas, aos seus sistemas de controle, para estarem em sintonia. Há ainda outra questão, a liquefação, enfim, do gás natural é menos 162, a do hidrogênio é menos 253, já muito perto do zero absoluto, é extraordinariamente difícil. Portanto, o hidrogênio tem estes contratempos e estes senãos, mas tem um outro ainda mais complicado. O hidrogênio a combustão de hidrogênio com o oxigênio é uma combustão que não tem radiação quase nenhuma, comparativamente com a queima de outros combustíveis sólidos, nomeadamente biomassa ou mesmo carvão. E, portanto, tem um comportamento muito diferente dentro do forno. Isto significa que
vai ser muito mais difícil. Eu não quero dizer que, com isto, não quero dizer que a utilização de hidrogênio em quantidades relativamente pequenas, inclusive, possam trazer alguma produtividade ao próprio sistema de produção de leca. Mas a substituição total vejo com muita, muita dificuldade. Acho muito interessante para substituição parcial de combustível. Em jeito de conclusão, e já que estamos aqui a alongar-nos um bocado, há um forte comprometimento da Saint-Gobain para atingir objetivos de neutralidade carbónica para 2050. Há um plano da LECA para 2030 numa fortíssima redução das emissões de CO2, com alteração completa do seu mix de combustíveis. Há um comprometimento com a otimização otimização da economia circular também, portanto, mesmo dentro da própria Saint-Gobain, portanto, usarmos subprodutos uns dos outros e tentar ganhar valor aqui. Há a minimização de impactos a montante e a jusante, sobretudo nesta questão do Scope 3, e na minimização dos recursos naturais. Há aqui uma nota que eu gostava de deixar por fim. A LECA realmente, por cada metro cúbico extraído de terra, coloca no mercado 5 metros cúbicos. Quando a gente extrai 1 metro cúbico de pedra, não chega 1 metro cúbico de pedra ao cliente final. Portanto, há aqui um efeito multiplicador. A argila é expandida, não é? Expande, portanto, vamos ter uma minimização da extração de recursos naturais pelo facto de usarmos LECA. E, portanto, isto também é um aspecto importante da utilização de LECA como um produto no mercado, como um produto amigo do ambiente, vá lá, porque nós vamos ter que sempre usar inertes, vamos ter que sempre usar pedra, vamos extrair muito menos se usarmos LECA. Bom, era isto que eu tinha para partilhar convosco.